palavra de Deus em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Eu vou fazer essa leitura até o verso 15. Acompanhe a minha leitura. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses citaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei? Então deixe a quem chamais o rei dos judeus. Eles, porém, clamavam: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir que o Senhor fale o nosso coração através dela. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, com uma instrução, Senhor Deus, com um ensinamento para as nossas vidas, ó Pai, para o nosso coração, e que a partir do que aprendermos, ó Senhor Deus, possamos, ó Senhor, colocar em prática e vivermos isso intensamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar hoje a respeito desse episódio, em particular os cinco primeiros versos. Quando Pilatos interroga Jesus no sentido de perguntar a ele: Você não vai se defender das coisas que estão sendo ditas aqui? E esse episódio ele é muito emblemático, porque a partir do exemplo de Jesus, a partir do que nós estamos vendo aqui, nós precisamos ter esse mesmo comportamento que Jesus teve diante dos seus acusadores. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, nós estamos vendo aí, os escribas e fariseus, eles começaram a acusar Jesus de muitas coisas. O texto de Marcos não diz, mas os outros evangelhos falam a respeito daquilo que Jesus pregava, e eles distorciam e até mentiam com relação ao Senhor Jesus para acusá-lo injustamente. Entretanto, a atitude de Jesus diante disso é que ele nada responde, ele fica calado. E o Senhor Jesus, como nós vemos lá em Hebreus, capítulo 12, verso 3, ele suporta as mentiras, ele suporta as contradições dos pecadores sobre si, sem falar palavra alguma, sem se defender isso. Como diz lá: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. A atitude do Senhor Jesus para nós é um exemplo. Até mesmo, como diz ali o escritor da carta de Hebreus, para que não desfaleçamos em nossa própria alma, no nosso próprio coração. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é
É o Senhor Jesus se submetendo a uma situação em que ele suporta falsas acusações sem reclamar, sem murmurar. E aí a gente poderia começar dizendo que há um grande contraste entre Adão, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Por quê? Porque apesar de ter pecado, apesar de ter errado, Adão tenta se justificar, ou melhor, se desculpar do seu erro. Cristo, segundo Adão, que era inocente de qualquer transgressão, ele não se defende das suas acusações. E o profeta Isaías, lá em Isaías 53, verso 7, esse texto que é tão conhecido, que fala sobre o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde da sua vida como um todo, e em particular ali na cruz. Lá no verso 7, diz que ele não abre a sua boca, ele é como a ovelha que é levada ao matador. Ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, ele não reclama. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Percebam a situação. O Senhor Jesus ali, ele foi humilhado, ele estava sendo oprimido injustamente, mas mesmo assim ele não reclama, ele não murmura, ele não se defende diante dos seus acusadores. E aqui nós não queremos dizer que nós não podemos nos defender diante das acusações que caem sobre nós, mas nós vamos perceber que muitas vezes é preferível ficar calado do que entrarmos numa discussão e sermos o juiz que aplica a justiça sobre nós mesmos. Nós precisamos aprender uma lição aqui, e a lição aqui que o Senhor Jesus quer nos mostrar através da sua palavra é que nós precisamos aprender a sofrer pacientemente, sem queixas e sem murmurações. Precisamos aprender a sofrer. Nós que somos crentes, precisamos aprender a sofrer com paciência, sem murmurar e sem reclamar. Não importa o que estejamos passando, ou qual é a situação, qual é o mal, ou a situação difícil que o Senhor, e prestem atenção, que o Senhor achou por bem dentro da sua economia divina, dentro da sua misericórdia para conosco, nos dar, a fim de nos provar, a fim de nos aperfeiçoar e a fim de fazer com que o seu evangelho seja proclamado. Não importa. Precisamos aprender a sofrer calados. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar nesse momento é que nós não devemos murmurar da nossa sorte, murmurar da situação que nós estamos passando. É interessante a gente entender o que significa a palavra murmurar, né? Às vezes a gente fala determinadas expressões, determinados vocábulos, entendemos assim de uma maneira assim muito superficial, mas não entendemos profundamente o que aquilo significa. Murmuração na nossa língua portuguesa significa alguém se queixar da sua sorte ou da sua situação. É isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor Jesus não estava se queixando da sua sorte e da sua situação, mesmo porque ele sabia, não somente por obediência ao Senhor, mas ele sabia os frutos disso na sua vida e na vida do seu povo. E por mais que você não tenha a visão do que isso vai frutificar lá na frente, em benefício próprio ou em benefício da Igreja de Cristo,
A nossa posição é entendermos que essas coisas estão assim administradas quando passamos por provações, situações difíceis ou dificuldades na nossa vida. E a nossa atitude diante do Senhor é essa. Diante dos homens, ficarmos calados. Não murmurarmos. Não reclamarmos da nossa situação. E é interessante porque lá em Jó, abram aí Jó capítulo 38, verso 2, nós vamos ter uma resposta para a murmuração, para a queixa ou para a reclamação em tempos de dificuldade, em tempos de provação. Nós que não conhecemos o futuro, nós que não sabemos as coisas que estão por vir, a Escritura está nos mostrando determinadas coisas que sempre vão acontecer na vida do crente e que terão os mesmos objetivos e os mesmos propósitos, independente de você não estar entendendo a situação, independente de estar sendo injustamente acusado ou qualquer outra situação em que você viva. Não se queixe, não se murmure, não murmure. A atitude que nós devemos ter diante dessas coisas, o mais certo que estejamos diante de Deus e dos homens, é sofrer calado. Ou seja, não murmurar. Porque nós vamos perceber que o Senhor nos chama nessa situação a não sofrer calado, mas a entregar e a suplicar a sua graça em nossa vida. Olha o que diz o texto de Jó 38, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Sempre que murmuramos ou reclamamos da nossa sorte, daquilo que nós estamos passando, nós estamos escurecendo os desígnios do Senhor com palavras sem entendimento. Quando nós murmuramos de qualquer coisa que seja, não estamos confiando no Senhor e na sua direção. É isso que a murmuração significa. Pensando que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos do Senhor. Dizendo assim, não é para acontecer isso. Deveria acontecer aquilo e não isso. Tomamos o lugar de Deus. Só porque estamos murmurando. Tudo isso está por trás. Às vezes nós não temos essa noção. Mas é isso que está acontecendo. E aí, já influenciado pelo nosso estudo, estamos quebrando o primeiro mandamento. Por quê? Porque não estamos confiando em Deus naquela situação em que nós nos encontramos e nos rebelamos contra Ele. Como é difícil nós aprendermos isso como crentes. Essa é uma lição que nós precisamos levar para toda a vida. Precisamos aprender, porque senão vamos ficar apanhando o resto da vida e estaremos distantes do Senhor. Que no momento da provação, que no momento da situação, da injustiça, nós não devemos murmurar, nós não devemos nos queixar. Nós devemos, como Cristo, aceitar aquela situação. Mas é injusto isso. Se você pudesse defender, isso aí é uma outra situação. Nós vamos até comentar isso mais à frente. É lícito você se defender. Mas você vai perceber que em algumas situações não vale a pena você falar palavra alguma. Além de quebrar o primeiro mandamento, também quebramos o sexto mandamento. Como diz lá no nosso catecismo maior. Por quê? Por não termos paciência de suportar a mão de Deus. E aí nos rebelamos e nos impacientamos contra Deus, e isso é essencialmente algo destrutivo para a nossa alma e para nós. E aí pecamos contra o sexto mandamento, não matarás. Porque somente a harmonia à vontade de Deus, somente a submissão à vontade de Deus, é que nos faz alcançar o nosso verdadeiro destino
e assegurar o nosso verdadeiro bem. Nós temos alguns exemplos na Escritura de murmuração e queixa. Eu gostaria de passar por alguns deles. Abram aí o livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Verso 22. Verso 24. Vamos ler do verso 22 em diante. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque essa palavra significa amarga. Porque as águas eram amargas. Por isso se chamavam Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles se queixaram diante do Senhor. Eles reclamaram diante do Senhor. Quer ver isso? Capítulo 16, verso 2 e 7. Vou ler do verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Queridos, percebam que a murmuração aqui, ela se manifesta numa queixa. Você está se queixando diante do Senhor, você está reclamando diante do Senhor por causa daquela situação. E por causa disso nós somos ingratos. Eles foram ingratos com relação ao Senhor, porque o Senhor os livrou da morte. Ele os livrou da mão da opressão. Mas percebam que eles preferiam estar vivendo lá debaixo da opressão do que livres, libertos do pecado que o Egito representava, libertos da opressão. Eles foram ingratos. Eles estavam sendo provados. Era o que o Senhor estava providenciando e era o melhor. Qual seria a atitude deles aqui? Clamarem ao Senhor e não se queixarem do Senhor. Não é isso que Filipenses capítulo 2 diz? Que nós não devemos estar ansiosos de coisa alguma, mas lançando ao Senhor a nossa súplica, e depois dessa súplica, a paz que excede todo o entendimento vai tomar conta do nosso coração, porque nós confiamos no Senhor, e a ideia é essa. Eles aqui estão mostrando, era preferível permanecer lá, onde os egípcios queriam nos destruir, queriam nos aniquilar. E de que forma? A gente vê isso lá, lançando sobre eles uma carga maior de trabalho. Eles queriam que o povo de Deus não se multiplicasse e deixasse de existir. Esse era o propósito dos egípcios ali. É claro isso no texto. Abram aí o verso 7 do capítulo 16. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão, mas estavam murmurando contra o Senhor. Porque todas as vezes, e a gente vê isso ali em Samuel também, todas as vezes que alguém que é instrumento de Deus, da palavra de Deus, é rejeitado,
Ele não está rejeitando aquela pessoa, ele está rejeitando o Senhor. Eles murmuraram contra Deus. Capítulo 17, verso 3. A água da rocha em Refidim. Vou ver do verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo, brigaram com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Percebam que a perspectiva do povo aqui com relação a Deus é a mesma que nós temos hoje. De tratar, se relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso empregado. Como se Ele estivesse ao nosso serviço. E não entender que a nossa vida está na mão do Senhor e Ele está conduzindo conforme a sua vontade. Então, se Ele quer nos privar de água, Ele vai nos privar de água. E isso vai ser bom para nós. Se Ele quiser nos dar as coisas, Ele vai nos dar. No momento certo, da forma que Ele assim determinar. E por que Ele faz isso? Porque nós somos pecadores, porque precisamos ser exercitados na confiança irrestrita, incondicional ao Senhor. Olha o que diz o verso seguinte. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? E o último texto de Números, abram aí Números 14. Números 14, verso 2. A sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe dissera: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que eles disseram isso? Porque eles temeram diante de Canaã, dos homens de Canaã. Agora percebam a incredulidade, a ingratidão que existe por trás da murmuração. Um Deus que fez o mar se dividir em dois e os homens passarem a pés enxutos. Esse Deus iria deixar que o seu povo, ao qual Ele libertou, morrer de sede no deserto? E é isso que nós precisamos entender. Porque constantemente nós estamos sendo provados por Deus na nossa vida. E precisamos muitas vezes olhar para trás e ver o que o Senhor fez na nossa vida. E esperar a salvação. Estou falando salvação no sentido momentâneo, porque nós temos a salvação do Senhor. E esperar a salvação de Deus. Esperar a resolução que o Senhor vai dar naquela situação. Porque, com certeza, e sem sombra de dúvidas, o Senhor vai fazer o melhor para o seu povo. Porque nós amamos ao Senhor. Por isso nós não podemos murmurar. O Senhor Jesus morreu, Ele recebeu sobre si o peso eterno do pecado, a ira de Deus. Mas por que Ele se deu a esse trabalho? Como a palavra de Deus diz, Ele foi voluntário, porque Ele sabia os frutos que disso iria advir. Não para Ele, mas para nós. Jesus Cristo não tinha necessidade de fazer isso em prol de si mesmo. Ele fez isso por nossa causa. Quando nos queixamos da nossa situação, queridos, como nós estamos vendo aqui, estamos reclamando, estamos questionando o curso das nossas vidas que está diante de nós, ou melhor,
que está diante e nas mãos do Senhor. Nós estamos reclamando dessa situação, do curso dessas coisas. Estamos sendo ingratos e rebeldes, além de cegos por não entendermos os desígnios de Deus. É isso que nós estamos vendo na Escritura. A própria palavra de Deus diz, se Ele nos deu a salvação, quanto mais todas as outras coisas. Se Ele não poupou ao seu Filho, quanto mais todas as outras coisas, segundo a sua vontade. Ao invés disso, ao invés de murmurarmos, nós devemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, em humildade e submissão, confiando nele, sabendo que ele é misericordioso e compassivo, como o próprio texto da Escritura diz, assaz benigno. Abram Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versos 6 e 7. Quando o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Essa é a grande diferença. Muitas vezes as nossas orações, elas representam murmurações diante do Senhor. Nós estamos nos queixando contra Deus. Mas elas devem representar um coração humilde. Nós, como crentes, precisamos aprender isso. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender para dizermos que somos crentes. Verdadeiramente. Aprender a sofrer calado. A não reclamar da sua sorte. E como isso é difícil? É um exercício como todos os outros na vida cristã. Nós não podemos jamais seremos crentes maduros se nós não aprendermos isso. O Senhor nos prepara, Ele nos mostra isso na sua palavra a todo tempo. Somos chamados a sofrer nesse mundo injustamente. Se você não quer sofrer nesse mundo injustamente, eu vou falar para você o que mesmo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Você quer ir embora? Vai. Nós somos chamados a sofrer injustamente nesse mundo por causa do Evangelho. Nós somos chamados a, nessa situação aqui em particular, que nós estamos mostrando aqui, a sofrermos calados, sem murmuração, confiando no Senhor, sabendo que a nossa vida está na mão dEle. E quando chegarmos diante do Senhor, nós devemos chegar assim, sem ansiedade, colocando diante de Deus as nossas súplicas com uma atitude de gratidão. Essa é a grande diferença da súplica para a murmuração. Quando murmuramos, nós não somos gratos diante de Deus. Quando nos queixamos diante de Deus, e essa queixa representa uma súplica, uma petição, um pedido de misericórdia, para que Deus seja compassivo naquela situação de sofrimento, dificuldade. A grande diferença é que nós chegamos diante de Deus com um coração humilde, sincero e grato diante do Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos dele. Precisamos aprender isso. Sofrer sem murmurar. Sofrer sem reclamar. Mas levando diante do Senhor todas as nossas necessidades. Porque Ele tem cuidado de nós. Agora, nós percebemos que, vamos voltar ao texto lá, por mais que não seja uma exposição, é a base da nossa argumentação aqui, exposição é o próprio texto.
Uma coisa que está ligada a isso. Nessa hora devemos ter cuidado com os nossos caminhos. Davi sempre esteve preocupado, em um dos seus salmos ele diz isso. A sua preocupação, acho que é no Salmo 119, na situação de pecado, não pecar. Na situação em que está, melhor, sendo tentado, sendo injustiçado pelos seus opositores, está passando por uma dificuldade, principalmente uma injustiça, ele não pecar. A preocupação dele era essa. E por quê? Porque é nessa hora, que nós ofendemos com a língua. É na hora da tentação. É na hora que nós estamos sendo injustiçados. É na hora que alguém se levanta contra nós de forma injusta. Porque se é de forma justa, você tem que ficar calado. Não falar nada. Tem gente que nem quando está errado, como fez Adão, ele se cala. Ele quer argumentar. Não, quando está errado, não tem nem escapatória. É ficar calado e, como diz no Nordeste, dar o couro para apanhar. Você está errado? Vai reclamar de quê? Vai reivindicar o quê? Nós estamos falando aqui da injustiça, das provações, das tentações, e é nesses momentos que nós devemos ter cuidado com os nossos corações, com os nossos caminhos. Por quê? Porque a nossa tendência é ofender com a língua na hora da tentação. O Senhor Jesus, ele passou por várias humilhações. Ele foi esbofeteado, os soldados riram, ironizaram, fizeram de tudo com ele, bateram, espancaram. E ele não respondeu um ai. Ele ficou calado. E humanamente falando, eu posso estar errado, mas vamos dizer que se fosse um homem que estivesse ali, como eu, e você, precisaria entender que eu não posso pecar nessa situação, para que a glória de Deus se manifeste, para que a obra de Deus seja feita. O Senhor obedece ao Pai em tudo, até mesmo nessa hora. Ele submete ao juízo e ao arbítrio de Deus aquilo que estava acontecendo naquele momento, e ele não lança nenhuma palavra infamante sobre aqueles seus acusadores. Pelo contrário, no final dos seus discursos ele diz assim: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. E nós precisamos, nós que temos visão espiritual, ou melhor, nós que fomos, que é a mesma coisa, iluminados pela palavra de Deus, nós precisamos ser diferentes nessa situação. Nós não podemos agir como qualquer pessoa age. Nesses momentos, precisamos ter cuidado para não ofender com a língua, dando lugar à irritação e ao mau gênio, que é pecado. É muito comum nós ofendermos alguém quando essa pessoa nos ataca, ou até mesmo nos ofende. E quando fazemos isso, por mais que você tenha razão em retribuir, porque na visão da justiça humana, alguém faz algo contra mim, eu tenho que retribuir, e essa retribuição é justa porque ele fez alguma coisa contra mim, estamos quebrando o 6º mandamento. Estamos matando aquela pessoa. Nós não somos autorizados porque alguém faz alguma coisa contra nós e nós temos da nossa parte direito de retribuir. Como isso é difícil para ensinar para uma criança? Como é difícil isso ensinar para uma criança? Eu me lembro dos meus filhos,
Eu amava quando eles apanhavam. Detestava quando eles batiam em alguém. Eu preferia que eles apanhassem do que batessem. Não porque eu queria ver meus filhos apanhando, mas porque a dor é menor. Eu tenho condições de suportar, porque eu entendo essas coisas. Eu sei que o coração da criança é pecaminoso, eu sei que o pecado está por trás, eu sei que eu sou chamado para dar testemunho do Evangelho, através da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha família. E aí você precisa ensinar uma criança que quando alguém bate nela, ela não tem que revidar, ela precisa fugir. Ou procurar alguém adulto e chegar, olha, fulano está me batendo. Alguém responsável, que faça essa intermediação e haja com justiça. Uma coisa que jamais eu vou conseguir fazer quando estou na situação, muitas vezes. Essa é a nossa tendência natural. E aí a gente não ensina os nossos filhos que na escola, fulaninha bateu em você, não bate, não revida. Foge, procura a diretora, vai procurar o inspetor. Não faz isso. Em momento algum. Aí quando cresce, você quer que seu filho perdoe quando alguém comete alguma ofensa com ele. Quer que ele faça aquilo que a palavra de Deus está falando. Quantas vezes eu devo perdoar, diz Pedro para o Senhor Jesus? Ele infinitamente. É isso que ele diz. Infinitamente. O perdão para os nossos irmãos deve ser incondicional. É isso que Jesus está dizendo ali. Mas como é que eu vou ensinar isso para um adulto? Como é que um adulto vai aprender isso? Se quando criança os pais não ensinaram. É lógico que a graça de Deus, a conversão muda isso. Mas você vai perceber que um jovem uma pessoa adulta vai ter mais dificuldade de perdoar, porque não foi exercitado na sua vida, desde a tenra infância. Porque a nossa tendência natural é atacar. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 1. A palavra de Deus nos ensina a ir na postura contrária do mundo. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: a palavra branda desvia o furor, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se alguém vem com 5 pedras na mão, eu vou com 10. Não, você vai com a sacola para recolher as pedras. É isso que o Evangelho nos chama a viver. Por quê? Porque a resposta, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Como isso é comum, por exemplo, entre casados, pessoas que se amam e que se respeitam, que quando às vezes o cônjuge fala determinada coisa com você que é injusta, você parte para cima na maior agressão. Ou às vezes não, você até, vamos dizer assim, mais manso, mas naquela situação você quer se defender e acaba ofendendo. Por que isso? Porque nessa situação é melhor parar e ouvir. Ficar calado. Se nós não temos condições de conversar como 2 irmãos em Cristo que se amam, então deixe eu falar, deixe ele falar, deixe ela falar. Seja a parte forte nesse relacionamento. Seja o crente nessa situação. Porque alguém tem que ser. E aí, no momento certo, na hora certa, senta-se e conversa. Não é assim na disciplina dos filhos? Nós não podemos disciplinar os nossos filhos irados, com raiva, porque a disciplina não está em efeito algum. Pelo contrário, o efeito é inverso. Se nós formos disciplinar os nossos filhos, irados, revoltados, aborrecidos, chateados, aquela disciplina foi para destruição na vida dele, não para a graça dele. Não serviu de nada, ou melhor, serviu para afastá-lo mais do Senhor.
Nós não temos o direito, é coisa que nós precisamos entender. Nós não temos o direito de ofender ou atacar pessoas quando elas nos ofendem. Nós não temos esse direito. Abram aí Romanos capítulo 12. Essa é a segunda lição. A primeira lição é que nós precisamos aprender a sofrer com paciência, sem reclamar. É a segunda lição. Nós não temos o direito de ofender ou atacar quem quer que seja por ter sido atacado ou ofendido por uma pessoa. Você pode se defender. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita ira. Mas jamais atacar. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 21. Quando isso acontece, quando nós respondemos àquela pessoa que está se levantando contra nós de forma errada, quando deixamos a nossa ira sobressair, quando ofendemos ou atacamos as pessoas que estão nos atacando, nós nos deixamos vencer do mal. O mal venceu, o mal triunfou. É isso que a Escritura diz. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí no verso 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tem que ter paz. Então, se a paz vai depender de você e eu preciso ficar calado para que haja paz, eu vou ficar calado nesse momento agora. Porque se depender de você, a paz vai reinar. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. É a ira de Deus. É Deus quem retribui o pecado dos homens. Não somos nós. Pelo contrário, o Senhor nos chama a amar essas pessoas como Ele demonstra o seu amor para justos e injustos, ímpios e crentes. Aí ele diz assim: porque está escrito, a vingança pertence ao Senhor, é Ele quem vai vingar. Ele é quem vai retribuir o pecado dos homens. Não sou eu, não é você. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Algumas pessoas dizem que essas brasas vivas, eu nunca peguei o texto original e trabalhei, mas eu acho coerente isso. Que é um juízo sobre a cabeça da pessoa. Você já colocou alguma coisa quente na cabeça? Aquilo incomoda, né? Provavelmente, ele deve estar se referindo ao impacto que uma atitude dessa deve causar na consciência de um homem. Quando ele o tempo todo faz o mal para você, quando ele quer sempre tirar proveito, sei lá, ofendê-lo, está sempre... e você sempre o trata de forma bondosa e cortês. O juízo de Deus se acumulando sobre ele. Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal. É o que diz lá Mateus capítulo 5, verso 43 a 45, a sua primeira linha. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Queridos, nós como crentes devemos estar à frente do mundo. Em tudo. E principalmente em virtude. Por quê? Porque as virtudes que existem em nós não são virtudes simplesmente, são dons. São dons.
Sabe qual é a diferença de virtude para dom? Nem eu sei explicar direito. Mas virtude é aquilo que todo homem tem, que ele recebe pela graça comum e que está manchada pelo pecado. Dons é aquilo que o Espírito Santo dá aos homens, capacitando a que aquilo que ele faça seja agradável diante de Deus, porque são feitas em Cristo. Essa é a grande diferença de virtude e dom. E nós fomos dotados desses dons, como diz lá Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Todos nós temos essa capacidade, precisamos exercitá-la. Precisamos colocar em prática. Mas é difícil isso na minha vida. Você tem a vitória. Você é vitorioso. Por quê? Porque Cristo morreu para que você tivesse nova vida e para que nisso você fosse vencedor sobre as obras das trevas. É isso que nós deveríamos entender a partir desse jargão pentecostal que é dito por aí. Muitas vezes nós dizemos, eu sou vitorioso. Você é vitorioso por quê? Porque você está reinando com Cristo. Reinando sobre o quê? Sobre o pecado. Sobre a sua própria carne. E sobre as tentações de Satanás. Em Cristo nós vamos ter isso. Não só o exemplo, mas a força para vivermos dessa forma. Lá em Mateus capítulo 11, 28 e 29, ele diz isso. Ele diz assim, aprendei de mim, aprendei comigo, olhem para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim vocês vão achar descanso para as vossas almas. Sabe por quê, queridos? Eu gostaria de terminar agora com esse último ponto. Por quê? Porque nós vamos perceber, diante de tudo que nós falamos aqui, que não existe uma coisa no caráter cristão que glorifique tanto a Deus, que traga tanta satisfação, porque glorifica ao nosso Deus na vida cristã. Não existe coisa maior no caráter cristão que glorifique tanto como alguém sofrer pacientemente. Alguém sofrer injustamente. Você sabia que isso glorifica de tal forma a Deus? E que Deus se agrada disso de uma forma tal? Porque foi isso que o nosso Jesus viveu. Abram aí 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Verso 18 até o verso 23. Ele diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus, ou diante de Deus, porquanto para isto fostes chamados. Olha o que o Evangelho está dizendo. Nós fomos chamados
para isso. Para sofrer nesse mundo injustamente por causa do Evangelho. Por quê? Porque Cristo também sofreu dessa forma. Ele sofre no nosso lugar. Ele sofre injustamente. E é esse exemplo que ele nos deixa. É por isso, queridos, que para dizermos que somos crentes, para mostrarmos a nossa maturidade cristã, a primeira coisa que precisamos entender é: não podemos murmurar nas situações de dificuldade. Precisamos aprender a ter paciência, a ser pacientes nessa situação. Porquanto para isto foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Queridos, a palavra de Deus está nos chamando, coloque isso na sua cabeça, que nós devemos suportar as dificuldades e provações com uma atitude de gratidão e dependência ao Senhor, sabendo que Ele se agrada. Ele vai se agradar em ouvir o nosso clamor e a nossa súplica nesses momentos. Por isso, comenta tudo bem. Vírus